Você sabia que a sua igreja precisa entregar a ECF todos os anos para continuar com seu CNPJ regular perante a Receita Federal? E o que acontece se essa obrigação não for cumprida? Sua igreja realmente é obrigada a entregar a ECF mesmo não pagando imposto? Eu me chamo Marcelo Dias, sou sócio fundador aqui do Contabilidade para Igrejas e nesse vídeo eu vou te explicar de forma simples e prática e muito direta tudo o que você precisa saber sobre essa obrigação que muitas igrejas ainda ignoram. Mesmo que a igreja não pague impostos, ela é obrigada a entregar a ECF todos os anos. E é exatamente aqui que mora o erro de muitos pastores e tesoureiros. E o que é a ECF e por que a sua igreja precisa entregar essa obrigação? Bem, antes de falar dos prazos e das multas, vamos entender o básico. A ECF, que é a Escrituração Contábil Fiscal, é uma declaração enviada anualmente para a Receita Federal. E na prática, ela serve para informar toda a movimentação da igreja, que são as receitas, as despesas, o patrimônio adquirido e como os recursos foram utilizados ao longo do ano. Ou seja, mesmo sendo imune ao imposto, a igreja precisa prestar contas para o governo. E isso é o que chamamos de obrigações acessórias. Agora, o ponto importante é o seguinte: não entregar uma obrigação acessória gera multa e pode trazer consequências ainda maiores, como a inaptidão do CNPJ, que impede a igreja de movimentar a conta bancária, por exemplo. E qual é o prazo da ECF no ano de 2026? E falando em prazo, aqui vai uma informação que você precisa guardar. A ECF 2026, referente ao ano de 2025, deve ser entregue até o último dia útil de julho de 2026. Ou seja, não é algo que você pode deixar para depois. Porque quando o prazo se aproxima, começa a correria. E muitas vezes, a igreja nem tem todas essas informações organizadas. Por isso, se a tesouraria ainda não enviou esses dados para o contador, esse é o momento de você agir e entrar em contato com a sua assessoria contábil para verificar se todas as informações estão corretas. O que acontece se a igreja não entregar a ECF? Agora talvez você esteja pensando, e se a minha igreja não resolver essa questão? E aqui vai o problema. Ao deixar de cumprir essa obrigação, a sua igreja vai receber uma multa. E pior do que a multa é o risco de você perder o CNPJ da igreja. Porque com o tempo e com a falta de entrega das obrigações, o seu CNPJ pode se tornar inapto declarado pela Receita Federal. E quando isso acontece, a igreja fica impedida de movimentar a conta bancária, de emitir certidões e até mesmo formalizar suas atividades básicas. Outras obrigações que a igreja precisa cumprir. E a ECF não é a única obrigação. Dependendo da realidade da sua igreja, existem outras declarações que também precisam ser entregues para a Receita Federal, Ministério do Trabalho e Previdência Social, como o E-Social, a DCTF Web e, em alguns casos, a ECD. E é justamente por isso que não dá para tratar a gestão da igreja de qualquer maneira. E existe uma estrutura que precisa ser seguida. Como garantir que a ECF seja entregue corretamente? Bem, agora trazendo para um lado mais prático, o que a sua igreja precisa fazer para não ter problemas? Primeiro, manter a organização financeira ao longo de todo o ano, porque você vai precisar registrar todas as entradas e saídas, guardar os comprovantes e manter tudo organizado e atualizado para que o seu contador cumpra com essas obrigações. E o segundo passo é justamente esse: enviar todas as informações para o seu contador, no início de cada mês de preferência, sempre referente ao mês anterior. E o terceiro passo é contar com uma assessoria contábil especializada, porque é o seu contador quem vai validar, organizar e transmitir a ECF corretamente para a Receita Federal. Cuidados que você deve ter. E aqui vai um erro que precisa ser evitado. Muitas igrejas deixam para se preocupar com a ECF só em julho, lá no final do prazo. E quando chegam lá, percebem que faltam documentos que comprovam as operações, que a movimentação não foi registrada corretamente ou que existem inconsistências nos registros. E não tem muito o que fazer. Ou paga a multa, ou corre o risco de enviar essa declaração da maneira incorreta. E se você chegou até aqui, você já entendeu. A ECF não é opcional. Ela é obrigatória, tem prazo e o não cumprimento pode trazer consequências sérias para a sua igreja. Então, se você quer garantir que a ECF 2026 do seu ministério seja entregue corretamente e dentro do prazo, entre em contato conosco através do link aqui na descrição do vídeo. Nós podemos te ajudar a organizar toda essa parte contábil da sua igreja e evitar problemas no seu CNPJ junto à Receita Federal. E se esse conteúdo te ajudou, eu queria pedir a você para deixar o seu like e compartilhar com seus amigos pastores, para que possamos alcançar e regularizar um número ainda maior de igrejas em todo o Brasil. Muito obrigado!